Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 30 de janeiro. Vamos trocar uma ideia a respeito de Juan Cruz, centroavante de 23 anos de idade, 1,87 m, que atua no Ludogorets da Bulgária. Aqui no Brasil, foi contratado pelo Santos ali junto ao Flamengo de Guarulhos, para o Sub-20, se destacou, foi para o Sub-23, jogou o Brasileiro de Aspirantes, acabou indo para o Vasco, ficou por lá 3 meses, só teve 2 oportunidades e aí seguiu rumo ao futebol búlgaro, onde no Ludogorets começou a de fato ter sequência e a se destacar a nível profissional. Em 82 partidas com o time búlgaro, 40 participações em gols, 28 bolas na rede e 12 assistências. Por que eu quero falar sobre esse jogador? Em primeiro lugar, porque ele vai ser atleta nosso, segundo o GE. A matéria, inclusive, traz a informação de que na próxima semana ele é aguardado no Rio de Janeiro para poder passar por aquela bateria de exames tradicional de uma nova contratação. Estando tudo ok, vai assinar contrato por 4 temporadas. E o Glorioso vai adquirir 100% dos seus direitos econômicos. É uma aposta, claro, não é um jogador que já chega super consolidado, jogou no futebol búlgaro, mas a gente sabe o nível de competitividade do futebol brasileiro é diferente. Então se trata de uma aposta. E é justamente nessa questão que eu quero trocar uma ideia com vocês. Quando a gente olha o noticiário do Botafogo e a gente visualiza cifras multimilionárias e nomes mais conhecidos, como é o caso do Arthur, que se destacou no Red Bull Bragantino pra caramba, então a galera já sabe quem é. Como é o caso do Wendel, que vai chegar no meio do ano naquela janela especial que antecede a estreia da Copa do Mundo de Clubes, um jogador que todo mundo sabe que tem muito talento. O próprio nome do Arthur Cabral, que surgiu como especulação no noticiário, com a gente buscando esse centroavante, e o Benfica, segundo as informações que estão circulando, estaria pedindo 18 milhões de euros. Pois é. O Cuti Hernandes, que já jogou na seleção colombiana, já atuou na Inglaterra, está na MLS, e que em 40 partidas conseguiu 39 participações em gols, números impressionantes. Todos esses jogadores que eu acabei de falar, com exceção ali do Cuti Hernandes, porque não é um jogador muito conhecido, mas o seu histórico fala por ele, né? O fato de já ter jogado na seleção do seu país, já ter jogado na Inglaterra, a galera olha com bons olhos, né? Mesmo que não conheça, de fato, o futebol do colombiano. Mas quando a gente pega todos esses nomes, com cifras multimilionárias e tal, é normal, natural, eu diria, que uma parcela da torcida, ela acabe se descolando momentaneamente daquilo que é uma prática super comum na SAF Botafogo, que é você, através do scout, conseguir mapear e identificar talentos a serem desenvolvidos que cheguem aqui como apostas, porém com muita expectativa de vingar, de dar certo. É claro que nem todo jogador que vai chegar no Botafogo via scout, né, esse mapeamento, olhando para mercados onde outras equipes não estão sequer cogitando buscar um atleta, é claro que nem sempre vai dar certo. É natural que seja assim. A gente está falando de ser humano. Você pode contratar um atleta, ele não se adapta ao futebol brasileiro. Se for estrangeiro, por exemplo, tem dificuldade de se encaixar e se adequar à intensidade da nossa liga, a vida, a cultura, enfim, tem vários fatores que vão fugir daquela análise do scout. É uma análise quantitativa, é uma análise qualitativa, vai ser avaliada ali uma série de fatores, mas existem alguns elementos que fogem do controle. O objetivo do scout, ele não é zerar a margem de erro, é minimizar o máximo possível, para que você passe a acertar, por exemplo, a cada 10 contratações, 8 dão certo. Você tem ali 3, 4 que deram super certo, outras 3, 4 que deram certo, e de repente 2 que não funcionaram. 2 que as coisas não saíram como a gente estava imaginando. Mas a gente sempre vai ter essas apostas, porque é objetivo do scout, é objetivo da SAF Botafogo identificar esses jogadores, encontrar esses atletas. Hoje, quando a gente olha para o time do Botafogo e a gente vê o Igor Jesus comandando o nosso ataque, cara, quando o Igor chegou aqui, ele só tinha se destacado em um local, nos Emirados Árabes. Pois é. A Liga dos Emirados Árabes é fortíssima? Não. Mas o talento do jogador estava ali. O talento é dele, o talento existe.
E o Botafogo, identificando esse atleta, vai lá e traz sem gerar qualquer custo de transferência, sem precisar pagar direito econômico. O contrato estava acabando, o Igor chega, assume titularidade e é uma peça fundamental nesse Botafogo. Foi fundamental, essencial em 2024. Na final da Libertadores, o que o Igor fez, taticamente falando, o vigor físico que ele demonstrou para sustentar vários momentos ali, uma pressão e tal, fazer o ajuste de marcação, impressionante. E foi um atleta que o Botafogo buscou nos Emirados Árabes. O Juan Cruz atua no futebol búlgaro, mas os números dele por lá são interessantes. Eu não vou falar aqui que eu super assisti o Juan Cruz jogar aqui e ali. Não, não é o caso. Quem tem que fazer isso é justamente quem trabalha na área de inteligência de mercado do Botafogo. E se os caras acreditam que o atleta vai agregar, que ele tem capacidade de se desenvolver e o seu potencial de fato acontecer aqui no Brasil, nesse retorno, meu irmão, eu como torcedor, eu vou apoiar, eu vou acreditar e vou dar o voto de confiança para quem tem feito um bom trabalho. O setor de inteligência de mercado do Botafogo é extremamente competente, super elogiado. A gente vê, inclusive, outras equipes, quando alguma notícia sai de que o Botafogo observa tal jogador, daqui a pouco tem outras equipes que, de repente, não tem uma área de scout tão bem estruturada, que já começam a olhar para aqueles atletas que estão sendo ventilados aqui. Pois é, o Botafogo é reconhecidamente uma equipe que tem uma área de inteligência muito boa. E é por isso que quando a gente vê nas redes sociais, por exemplo, torcedores que, na mera menção do jogador, Juan Cruz, pô, quem é Juan Cruz? Pelo amor de Deus! A gente tem todos os motivos do mundo para confiar no trabalho que vem sendo executado. Em relação à contratação de jogadores, todos os motivos do mundo. Não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar. Mas o voto de confiança, dar tempo ao tempo, é o mínimo que a gente pode fazer quando o Botafogo vai atrás de um atleta que a gente não conhece. E várias vezes isso vai ocorrer. Várias vezes a gente vai atrás de um jogador que a gente não conhece, que não faz parte do nosso radar habitual, enquanto torcedores. Existe um motivo para a contratação do Juan Cruz. Eu entendo quando o torcedor ele tem a sua expectativa jogada lá em cima, porque no noticiário você teve o nome do Arthur Cabral, do Cuti Hernandes, e de repente você fala, pô, eu estava esperando o Arthur Cabral, o Cuti Hernandes, e aí vai chegar o Juan Cruz, que eu não sei quem é, não faço ideia, que joga no futebol búlgaro. Você tem elementos que acabam criando um preconceito a respeito do atleta. Eu super entendo que isso vai acontecer. Mas a gente tem que encarar com naturalidade certos movimentos do Botafogo. Porque hoje nós temos o titular. É o camisa 9 da seleção brasileira. Só isso. E lembrando, o Igor Jesus, quando ele sai do Brasil, no Curitiba, no nível profissional, ele não fez assim um caminhão de gols, um jogador que, meu Deus do céu, não foi o caso. O Igor Jesus, quando surge no Brasil e acaba indo lá para os Emirados por necessidade do Coxa de fazer caixa, porque ele não queria ir. O Igor Jesus chegou a falar sobre isso. Eu não queria ir, mas o Coxa precisava. E a carreira dele desponta justamente por conta dessa mudança. Mas olha o nível que ele entrega no Botafogo. Por que a gente não pode encontrar um outro jogador que agregue dessa maneira? Por que não? Em 82 jogos, 40 participações em gols. Excelentes números. Fazendo gols e dando assistências, como hoje na Europa League. E olha que o Ludogorets é fraquíssimo, irmão. A nível de futebol europeu, quando tem um embate ali com o Lazio, Lyon, é muito fraco. Você consegue perceber, o time não consegue se impor diante dessas outras equipes. Mas ele ainda assim vem se desenvolvendo. Porque ele vem tendo o quê? Minutos. Ele vem jogando. E se o Botafogo está olhando para ele, eu tenho até a minha confiança de afirmar isso aqui, de que provavelmente esse atleta já está no radar do Brito, ó, há muito tempo, como tantos outros jogadores a gente já ficou sabendo. Atletas que o Brito acompanha desde os 12 anos, 14 anos, certamente
o Juan Cruz está nessa relação de jogadores que vêm sendo acompanhados pelo Brito há mais tempo. E aí você enxerga a oportunidade, porque é uma oportunidade. Se as cifras não são super elevadas, conforme trouxe o GE, repito, a gente não tem ainda nenhuma notícia dizendo, ó, é tal valor. Isso ainda não apareceu. Então não sei se é 4 milhões de euros, 5, não sei. Sinceramente não sei. Mas se o Botafogo entende que vale a pena fazer um investimento, é porque ele acredita que vai ter retorno técnico e depois financeiro. Inclusive, na matéria do GE diz que o Lyon, o scout do Lyon, junto do scout do Botafogo, fizeram toda a avaliação e entenderam o que seria realmente interessante. Da minha parte, eu vou dar o voto de confiança. Eu vou dar o voto de confiança. E eu acredito que todo torcedor do Botafogo deveria fazer o mesmo. Porque ele vestindo essa camisa daqui, o que a gente tem que fazer é torcer pro cara jogar pra cacete, irmão. Se o Botafogo acredita que ele pode entregar, então que ele possa conseguir alcançar esse objetivo. E que ele chegue no ambiente onde a torcida vai acolher e não simplesmente chiar no primeiro momento que de repente ele entrar em campo e errar uma jogada. Porque vai acontecer. Ele não vai acertar tudo que ele tentar. Ele pode fazer um primeiro jogo ruim e depois ir evoluindo. Pode acontecer de tudo, cara. Mas eu realmente acredito que a gente tem que mudar essa mentalidade. Ah, não podemos ter apostas nessa temporada. Como não, cara? Toda temporada vai ter. E o torcedor que ainda não conseguiu compreender que isso é uma realidade, que na SAF toda temporada teremos algumas apostas, sim, ainda não conseguiu entender o que está na sua frente. Porque a SAF Botafogo trabalha dessa maneira. Alguns jogadores vão chegar já tendo destaque. O Wendel, Arthur e outros que podem surgir ainda. O Bitelo, por exemplo, se a gente conseguir quebrar o gelo com o Dínamo. Já outros vão chegar na base da aposta. É o Léo Link, é o David Ricardo, o próprio Jair. O próprio Jair. Enfim, acredito que era um papo importante para a gente ter aqui. Você pode, claro, discordar de tudo que eu estou falando, mas entenda, a SAF Botafogo ela trabalha desse jeito. Alguns atletas serão contratados sem que a gente saiba quem o cara é, como ele joga. A gente só vai ter os números. Mas efetivamente, ó, eu acompanhei isso. Provavelmente a gente vai ter toda a temporada, de repente, 2, 3 jogadores por ano chegando aqui dessa forma. E aí toda vez a gente vai ficar, é bagre, não sei o quê, mas pô, tu nem acompanhou. Tu já tá falando que o cara é bagre, não presta. Calma, dê tempo ao tempo. Respira e dê tempo ao tempo. O Igor Jesus está aí para provar. Nós podemos ter um baita jogador que chega a nível de seleção brasileira que antes ninguém sabia onde estava. O Botafogo consegue encontrar. Fogão, 10h05 da noite, eu vou estar aqui ao vivo com o Ricardo Azambuja para a gente poder trocar aquela ideia sobre isso e outras cositas mais. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto. Beijo no coração. Fui!